Olá, como vocês estão? Espero que bem. A questão da regularidade maçônica se transformou numa questão apaixonante, que dividiu a maçonaria em dois blocos irreconciliáveis, o anglo-saxônico e o latino. O primeiro é capitaneado pela Grande Loja Unida da Inglaterra e o segundo pelo Grande Oriente de França. O ponto fundamental de divergência entre os dois blocos, como dito anteriormente no episódio número 1, é a questão do grande arquiteto do universo. A ruptura entre as duas potências proveio da posição assumida pelo Grande Oriente de França, que, na justificativa de busca da verdade, promoveu a ampliação desta investigação a toda e qualquer forma de pensamento. Como resultado, retirou a expressão grande arquiteto do universo de seus postulados, permitindo que ateus pudessem integrar a fraternidade e, consequentemente, a retirada do altar dos juramentos do livro ou volume da lei sagrada. O desdobramento dessa ruptura vai longe e engloba os diversos ritos praticados por ambas as potências, que, segundo a sua natureza ou seu espírito, são tidos como ritos teístas ou deístas. Sem dúvida, a expressão grande arquiteto do universo não só relembra as origens operativas da maçonaria, mas ainda, dentro dos princípios de tolerância religiosa que a norteiam, serve de designação à divindade, em que todo maçom é obrigado a crer. Contudo, esse nome pode adaptar-se em razão de sua amplitude conceitual, de modo a poder compreender tanto o Deus pessoal das diferentes igrejas e religiões, como o Deus impessoal dos filósofos ou o Logos universal dos racionalistas. Com a declaração do Grande Oriente de França de que a maçonaria reconhece a existência de um princípio superior e ideal, geralmente designado sob a denominação de Grande Arquiteto do Universo, mas decidindo retirar de seus estatutos e postulados, deixando unilateralmente de satisfazer os maçons de uma forma universal, é que a Grande Loja Unida da Inglaterra publicou seus 8 princípios para o reconhecimento de uma grande loja, pelos quais define como Grande Arquiteto do Universo o Deus bíblico, estabelecendo-se a cisão e a formação dos blocos da maçonaria regular e maçonaria irregular. Com isso, a maçonaria francesa definiu as suas diretrizes, como também o fez a maçonaria inglesa. E essas definições indicam que os ideais das duas obediências são cada vez mais divergentes. A primeira é nitidamente filosófica e humanista, a segunda assume aspectos de religião cultural. A maçonaria francesa entende que os maçons devem ter a faculdade de pensar livremente, passando incessantemente a trabalhar para que o cidadão tenha liberdade. Sob o impulso de um sentimentalismo altruísta, deve tratar de melhorar as condições práticas da existência social e do bem-estar econômico, sem querer lutar contra tudo aquilo que se opõe a esse programa de ação, e considerando-se aparentado a todas as organizações políticas que pugnam pela ampliação dos direitos do homem, por uma justiça coletiva e por uma repartição melhor das riquezas econômicas. Já a Grande Loja Unida da Inglaterra, numa carta dirigida à Grande Loja do Uruguai, e que esta publicou em sua circular de 18 de outubro de 1950, exprime desta forma o seu pensamento. A maçonaria não é um movimento filosófico admitindo toda orientação ou opinião. A verdadeira maçonaria é um culto para conservar e difundir a crença na existência de Deus, para ajudar os maçons a regular a sua vida e a sua conduta nos princípios de sua própria religião, qualquer que ela seja. Mas deve ser uma religião monoteísta que exija a crença em Deus como ser supremo, e deve ser uma religião tendo um livro sagrado sobre o qual o iniciado possa prestar o juramento à sua ordem. Dois povos do mesmo continente, duas concepções filosóficas diferentes, duas interpretações opostas de uma mesma ideia, a maçonaria. O teísmo na maçonaria já existia desde os primórdios de sua existência, dominando as profissões e submetendo-as ao dogmatismo clerical, posto que cada corporação fazia suas reuniões nas igrejas e nos conventos, aceitando os santos padroeiros e admitindo seus ofícios como uma forma de servir a Deus e, em última análise, à igreja. A Constituição de Anderson veio atenuar esse teísmo ao criar o sistema obediencial das lojas à Grande Loja.
eliminando o sistema de liberdade antes praticado de maçom livre numa loja livre. A Constituição de Anderson introduziu o deísmo e ampla tolerância que veio a ser modificado um século depois, quando prevaleceu a corrente teísta inglesa, amplamente influenciada pela Igreja Anglicana. Aceitamos a evidência de que, no seu início, a maçonaria francesa usava a Bíblia para fazer o juramento, e precisamente sobre o Evangelho de São João. Na década de 1780, este costume persistia em algumas lojas, como se pode ver nos rituais daqueles anos, como, por exemplo, na compilação preciosa da maçonaria doriramita de 1786, onde está escrito que o profano com a mão direita sobre o Evangelho, porém na maioria das lojas se desenvolveu uma tendência para a supressão do mesmo. O Grande Oriente de França, no seu ritual de 1785, consagrou essa tendência. Não é difícil encontrar uma razão para esta atitude do Grande Oriente de França. Houve uma opção, aceita até mesmo pelos teístas, de um universalismo, indiscutivelmente religioso, mas dissociado de toda a tradição religiosa específica. Era preciso admitir na maçonaria homens de todas as religiões, sem especificar nenhuma delas. O motivo da pseudo-irregularidade só aconteceu em 1877. Alguns autores ligados aos interesses teológicos e políticos justificam a condenação da Grande Loja Unida da Inglaterra devido à ausência nos trabalhos da forma invocativa do grande arquiteto do universo e à eliminação da Bíblia nos trabalhos da loja. Outros, entretanto, entendem que a posição tomada pela maçonaria inglesa foi exclusivamente política. Assim, a política seria a razão para o rompimento da Grande Loja Unida da Inglaterra com o Grande Oriente de França, tomando como pretexto a reforma constitucional levada a cabo pelo Grande Oriente de França em 1877, eliminando em nome da liberdade de pensamento e crença a obrigação de se crer no grande arquiteto do universo e na imortalidade da alma. Mas precisamos entender que foi eliminada a obrigatoriedade, não a crença. É de se estranhar que, 5 anos antes, em 1872, depois de estudos iniciados em 1867, o Grande Oriente da Bélgica suprimia de seus rituais a invocação do grande arquiteto do universo, sem provocar qualquer reação adversa da Grande Loja Unida da Inglaterra. No artigo 1º, concernente aos princípios gerais da ordem maçônica do Grande Oriente de França, lemos: Franco-maçonaria, instituição essencialmente filantrópica, filosófica e progressista, tem por objetivo a pesquisa da verdade, o estudo da moral e a prática da solidariedade. Ela trabalha para melhorar a condição material e moral, na direção do aperfeiçoamento intelectual e social da humanidade. Ela tem por princípio a tolerância mútua, o respeito aos outros e a si mesmo, a liberdade absoluta de consciência e considerando as concepções metafísicas como sendo de domínio exclusivo da apreciação individual de seus membros. Ela se recusa a toda afirmação dogmática. Ela tem por divisa liberdade, igualdade e fraternidade. Entre as discussões de 1876 e a votação de 1877, a maçonaria francesa chegou a algumas conclusões que comprovam que o processo de transformação não foi exigência de nenhuma corrente radical, sendo fruto de um processo de evolução racional no sentido de não admitir sectarismo religioso, entendiam os constituintes. A franco-maçonaria não é deísta, nem ateia, nem mesmo positivista. Enquanto instituição afirmando e praticando a solidariedade humana, ela é estranha a todo dogma e a todo credo religioso, qualquer que ele seja. Ela tem por princípio único o respeito absoluto à liberdade da consciência. Não pretendemos negar ou afirmar qualquer dogma, a fim de permanecermos fiéis ao nosso princípio e à nossa prática de solidariedade humana. Deixemos aos teólogos a tarefa de discutir os dogmas, mas que a maçonaria fique como ela deve ser, quer dizer, uma instituição aberta a todos os progressos, a todas as ideias morais e elevadas, a todas as grandes aspirações. A Assembleia, considerando que a franco-maçonaria não é uma religião, que ela não pode consequentemente afirmar na sua constituição doutrinas ou dogmas. Por tudo que foi dito, e da constatação de que o rito francês moderno adotou o adogmatismo, nada mais lógico que a sua atitude de retirar dos trabalhos a Bíblia e as invocações dogmáticas impostas.
Esta atitude do Grande Oriente de França em 1877 deve ser compreendido como a razão de ser da história das lutas da maçonaria francesa. Exceção a essa regra é encontrado na Grande Loja Nacional Francesa, potência reconhecida pela Grande Loja Unida da Inglaterra e que pratica o rito francês moderno. Entende-se que, para tal reconhecimento, a Grande Loja Nacional Francesa restabeleceu o juramento sobre a Bíblia, segundo o costume tradicional. Trata-se de um retorno às origens, restabelecendo a antiga tradição francesa que o Grande Oriente de França modificou em 1877. E por hoje é isso aí. Se gostou, compartilha, comente e favorite o vídeo. Obrigado e até a próxima.